vamos falar um pouco aqui sobre esses diferenciais que a gente tem, diferenciais de vendas. Se você trabalha com vendas, eu tenho certeza que o seu dia a dia está sendo bastante diferente, porque nós estamos tendo que se reinventar, a gente está tendo que estudar mecanismos para a gente melhorar nosso método de comunicação com o cliente. A gente não pode esquecer o cliente, a gente tem que estar sempre conversando com os clientes, fazendo com que os clientes realmente se sintam lembrados por nós. Para quê? Para que a gente também seja lembrado por eles, não é assim? Porque é uma coisa muito, muito importante, que o cliente nunca perca esse vínculo que ele acaba tendo conosco, né? Porque é uma coisa que a gente vai acabar trabalhando, entendendo um mecanismo diferenciado, onde a gente vai buscar formas de chegar até o nosso cliente, chegar no nosso mercado, fazer com que as coisas realmente aconteçam de forma diferenciada, e tudo isso é um mecanismo, é um treinamento diário com relação a essa questão de estar realmente se envolvendo com o mercado e fazendo com que o mercado se envolva conosco. É um assunto que eu gosto muito, né, que eu tenho muito na minha vida, e eu quero que você também tenha na sua vida, e eu tenho certeza que todo mundo que está me assistindo, quem é de vendas, quem trabalha com desenvolvimento de mercado, quem trabalha com negociação, eu costumo dizer que isso não entra só em vendas, né, nosso foco é vendas, né, porque a gente está trabalhando aqui dominando vendas, é um desafio dominando vendas, mas eu quero que você pense, porque no seu negócio, no seu dia a dia, você tem que usar, porque você precisa ter metas. Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre 12 dicas para alcançar metas na vida da gente, beleza? Então, eu quero que você interaja comigo. Se você tiver um papel aí, se você tiver uma forma de escrever e trabalhar um pouco, qualquer meta que você tiver na sua vida, dentro das 12 dicas que eu vou dar, eu quero que depois você pratique, que você coloque em prática, e se você já teve algumas metas na sua vida que você já alcançou, faça esse exercício comigo, junto, né, com as 12 dicas que a gente vai conversar, que a gente vai trocar aqui de ideias aqui, e eu quero que você observe se essas metas, as suas metas pessoais, as suas metas de vida, não tem a ver com tudo isso que eu vou falar para vocês. Por quê? Porque uma meta bem definida, uma meta quando ela é muito bem definida, nós temos que ter um desenvolvimento para alcançá-la, né? E aí, essa meta ela tem que surgir de parâmetros reais e uma pitadinha de ousadia e otimismo que a gente tem que ter, qualquer ser humano tem que ter. Então, para que as metas consigam ser atingidas, a gente vai ter que estar pisando no chão, analisando o nosso dia a dia, vendo o que a gente tem na mão para a gente alcançar essa meta e um pouquinho de ousadia. Você tem que ser otimista, porque se você não for otimista, se você não tiver, mesmo nesses tempos, tá? Então, eu quero convidar você a analisar o quão otimista você está sendo na sua vida, nas coisas que você tem feito na sua vida. Então, é importante que o otimismo esteja presente em tudo na nossa vida. Porque se você não for otimista, você vai ser aquele cara, né, ou aquela mulher, ou aquele homem, para baixo, né? Sempre assim, será que vai dar certo? Colocando a dúvida na frente do objetivo, fazendo com que, né, então, eu gosto de, né, na psicanálise a gente trabalha um pouco isso, né, na neurovendas também. Então, o que te desanima? O que na sua vida ela acaba desenvolvendo o que todo mundo chama de ansiedade, que é um dos maus do século, né? Eu me sinto ansioso em alguns momentos, né? Por que a ansiedade? É algo que você ainda não tem, né? E que você está projetando, é uma coisa que está ligada à sua vida, e aí o que acontece? Você ficou com ansiedade, você ansiou aqui, você fala assim, porra, cara,
duram pensando nisso, ainda não está nem acontecendo, não vai acontecer ainda, mas eu já estou preocupado se vai dar certo, se não vai dar certo. É uma viagem que você vai fazer, é um trabalho que você vai começar, até alguma coisa negativa também que pode acontecer ali na frente, e aí você cria essa ansiedade. O que acontece com você? Você dorme mal, você começa a ficar ruim, você começa a ter desafios na vida, né? Desafios negativos, porque a ansiedade, por mais que ela seja para algo do bem, ela te maltrata, porque você começa a se estressar. E aí você estressa, você começa a criar mecanismos negativos na sua vida, na sua mente. E isso não é positivo, correto? E a depressão? O que é a depressão? Você se deprime por quê? Porque você pensa no passado. Ah, pô, porque eu não fiz isso? Ah, porque eu não busquei esse objetivo? Ah, porque eu não consegui vencer alguma coisa? Ah, porque eu não projetei, não consegui chegar? Enfim, tudo isso faz com que a pessoa entre numa depressão. Então, isso é uma doença que está aí há um mal do século, né? A depressão é um mal do século. Por quê? Porque a gente vive muito passado, vive muito das coisas que a gente deixou de fazer, o que a gente não ganhou, que a gente não cumpriu na nossa vida, essas metas, por isso que nós vamos falar de meta aqui, e aí, de repente, você está perdendo time, né? Perdendo o seu objetivo. Então, viver o presente, quanto mais eu viver o presente, né? Quanto mais eu estiver junto com o meu presente, mais eu vou fazer com que as coisas aconteçam na minha vida. Ah, Marco, mas é muito difícil, eu não tenho como pensar, ainda mais nessa hora aqui. Eu estou ansioso se a coisa vai parar, se a doença vai pegar, se a coisa não vai acontecer, se eu vou perder o emprego, se. Se. Então, não vive do se, vive do agora. Tenta projetar o agora. O que eu já fiz na minha vida de bom? Olha lá, pensando no passado. Eu já me preparei, eu estou preparado. Eu tenho falado em todas as nossas lives isso, porque, assim, hoje, qual é a meta mais importante que a gente tem? É que estejamos preparados para o momento atual. Consequentemente, nós vamos estar preparados para o momento futuro e nós não vamos estar preocupados com o passado, porque eu já me preparei. Legal? Então, é muito importante que você comece a fazer esse exercício. Então, nós temos um grande empresário, né, até dono da revista Venda Mais, não estou aqui ganhando nada para isso, mas é uma revista que realmente, para quem é de vendas, vale a pena você fazer a assinatura, seja digital, enfim. E o Raul Candeloro. O Raul, ele traz aqui, né, o Raul Candeloro, ele fala sobre essas 12 coisas que você precisa fazer, né, que você, para atingir um objetivo, atingir uma meta. Então, nós vamos falar um pouco sobre essas 12 coisas que ele falou, que ele traz em pauta, né, e eu acredito muito que tudo que ele falou, essas 12 dicas que eu vou dar, que nós vamos dissertar, nós vamos falar um pouco a respeito, né, então, é muito legal que a gente observe esse caminho, aonde chegar, por que chegar, de que forma chegar, e como que eu posso realmente atingir um objetivo, uma meta na minha vida, beleza? Eu falei de dissertar agora há pouco, e é muito legal que eu tenho os alunos da faculdade, de aula durante 15 anos na minha vida, e eu tinha, eles me adoravam, porque eles falavam, Marcão é o de sete sobre, né? Porque assim, eu deixava as pessoas dissertar a respeito daquilo que elas pensavam, aquilo que tinha naquele momento como, de repente, uma matéria, uma pergunta que a gente fazia, né, era para dissertar, porque quando a gente disserta, a gente fala a respeito, né, a gente escreve a respeito, a gente fala aquilo que a gente sabe, usa toda a nossa bagagem de conhecimento para que isso aconteça na nossa vida ou não, e que a gente consiga colocar, no caso deles, tinha que colocar no papel, né, e aí a dificuldade maior do ser humano às vezes é essa, né? De colocar no papel aquilo que ele quer. Então, quando você cria metas e objetivos, elas têm que ser escritas, têm que ser digitadas, elas têm que colocar. Hoje muita gente faz, eu tenho aí no meu celular mesmo. No meu celular eu tenho lá no bloquinho de notas, eu tenho metas que eu tenho para atingir a curto, médio e longo prazos, né? Elas estão escritas ali. Por quê? Ah, mas de quanto tempo você lê as suas metas? Gente, uma vez por semana eu costumo abrir para ver o que eu já fiz, o que eu não fiz, e o que eu posso fazer hoje, como é que eu posso buscar isso, mas mas você não pode pensar no futuro, no passado, você acabou de falar isso. Não, você tem que pensar, desde que você não crie uma ansiedade e também não deixe que vire uma depressão, ok? Então, uma coisa que o passado vai me deprimir,
e para frente vai me criar uma ansiedade, que também não é positivo. Então, a primeira dica que eu dou para vocês é imaginação, para definir claramente aquilo que eu quero. Então, se eu quero, vamos falar de algumas metas, tá? De uma forma bastante tranquila, né? Então, você que tem as metas, que vai trabalhar esses objetivos através de metas, então, eu quero que você tenha a imaginação. Se você pretende trocar de carro, se você pretende trocar de casa, se você pretende trocar de emprego, se você pretende trocar ou arrumar um namorado novo, um marido, casar-se, enfim, qual é a sua meta, né? Então, use a sua imaginação. Você tem que definir claramente o que efetivamente você quer como meta, né? Se você quer uma viagem legal, enfim, que essa viagem tem que ser agora, ou tem que ser daqui a um ano, daqui a um mês, ou ano que vem, enfim, defina claramente isso. Coloca isso no papel, tá bom? Então, esse é o primeiro momento da meta a ser definida. Quando você coloca no papel, quando você define claramente aquilo que você quer e você almeja, as coisas começam a vir para a sua mente, né? E a Neurovendas, ela trabalha isso com você, porque você começa a comprar aquela ideia. Porque você viu, o seu coração palpitou, sua mente desejou, a sua mente desejou, e aí você acredita. Quando você acredita, você começa a traçar objetivos para chegar lá. Beleza? Então, a primeira dica é imaginação. A segunda dica é crença. Pô, mas a imaginação não está muito. Não, não está. Você tem que acreditar. Então, se você acreditar que pode atingir aquela meta, você tem um caminho, um empurrão no começo, tá? E se você tem esse empurrão, você vai fazer com que você realmente move o seu corpo em direção a, né? Quando você acredita, você tem a crença, você vai para cima. Pense se quando você quis alguma coisa de verdade, você não precisou desse impulso para você chegar a algum lugar, para você fazer com que as coisas pudessem acontecer de uma forma diferenciada, que você realmente conseguiu colocar e traçar esse objetivo, olhar para frente, fazer com que você realmente tenha esse acreditar naquilo que você efetivamente pode, porque você colocou claramente. Então, vamos pensar nessa questão. Então, imaginação, crença. A terceira dica é planejamento. A gente falou ontem bastante sobre planejamento, né? O que precisa ser feito para que aquela meta seja atingida? Será que você tem que se preparar financeiramente? Será que você tem que se preparar psicologicamente, espiritualmente? Será que você tem que criar aí, né, como é que está a sua prosperidade, as saúdes da sua prosperidade, elas têm que estar interligadas, né, espiritual, mental, profissional, enfim, que você realmente possa equilibrar as saúdes da sua prosperidade. Nós temos um curso a respeito disso, que é o Prosperidade ao Alcance de Todos, que você trabalha essa questão de você conseguir analisar e planejar aonde você quer chegar. Se você consegue planejar com clareza, você tem que saber o que precisa ser feito para você chegar. Então, eu estou eu estou aqui no momento zero. Então, eu preciso ganhar mais dinheiro, eu preciso estudar mais, eu preciso me dedicar mais a um relacionamento, por exemplo, eu preciso fazer com que as pessoas me entendam melhor. Tudo isso cria objetivos. Quando você, por exemplo, quer uma meta de ter uma promoção na empresa, isso é muito comum, né, em qualquer pessoa que está começando a sua carreira, isso é constante na vida de qualquer profissional que esteja em qualquer área, né, porque você quer, mas eu sou dono do meu negócio, eu já não preciso subir mais. Não, você precisa comprar novos negócios, você tem que abrir franquias, você tem que abrir filiais, enfim, você tem que fazer com que a sua mente esteja constantemente planejando e chegando e querendo objetivos e metas para a gente chegar a algum lugar. Senão a gente entra na inércia, quando a gente entra na inércia, a gente não sai do lugar, a gente fica sempre na mesma. Então não é isso que você quer, não é isso que você precisa na sua vida nesse momento. Então eu quero que você analise
O que eu preciso para chegar naquele momento? Eu falei aí, estava dando um exemplo de uma promoção, né? Se você precisa se você quer uma promoção, você está preparado, você já estudou, você entende daquilo que você está fazendo, independente do cargo que você está exercendo. Se você quer promoção, você tem que chegar a um nível aonde as pessoas te veem como o cara daquela função, que é aquela função nova que vai trabalhar, tá bom? Então, é uma coisa que eu gosto muito de falar, eu falo muito para os alunos, para as pessoas que estão junto comigo, quando você tiver uma promoção, você não pode pensar desse jeito, eu estou no lugar de, tá? Eu não estou no lugar de ninguém, eu estou no meu lugar, porque eu tenho condição, eu aprendi, eu estou pronto para exercer essa função. Aí, quando você consegue ter essa crença, aquele objetivo foi atingido com louvor, porque você realmente conseguiu chegar aonde você tinha que chegar, tá bom? Então, eu quero que você pense que para você atingir uma meta, você tem que ter planejamento. A quarta dica é ação. Ação é começar, colocar isso em prática, né? Colocar em prática e ter iniciativa para fazer. Qual é a sua ação dentro do seu objetivo, dentro do seu planejamento? Aonde você está, onde você está inserido no seu planejamento, que isso, aquele empurrão que eu falei da crença, né? Imaginou, deu a crença, planejou, aí você tem que começar a agir, você tem que fazer a ação acontecer. O que me move à ação é a motivação, né? Quão eu estou motivado para atingir aquele objetivo na minha vida. Então, essa motivação, ela tem que estar em você, não procure a motivação em ninguém, gente. Ah, é muito legal. Eu fiz muitos cursos, graças a Deus, eu, né, estudei bastante na minha vida, não estou me vangloriando de nada, é porque eu sempre busquei, sempre fui muito apoiado dentro de casa com relação a estudar, e até hoje estou estudando, fazendo um curso agora na KLA, Escola de Líderes, né, com o professor Edelso, estou fazendo um curso de vendas também, por mais que eu venda vendas, eu realmente a gente tem que se reciclar, a gente tem que entender, a gente tem que procurar informações, a gente tem que entender isso, né? Então, o que acontece? Quando você está buscando, né, fazendo com que a ação comece a aparecer, você está motivado a. Então, quando você se motiva, seja lá qual a forma que você se motiva, você colhe lá na frente, onde nós vamos chegar depois das 12 dicas faladas, beleza? A nossa quinta dica é resistências. Resistência. Resistência é sair, se descolar, sair da zona de conforto. Gente, quando você sai da zona de conforto, no começo é punk, né? No começo você fala assim, cara, como é que eu saio dessa zona de conforto? Eu já estou acostumado, né? A gente fala assim, eu gosto do que eu faço, eu amo o que eu faço, eu estou acostumado a fazer o que eu faço. Quando você consegue sair dessa zona de conforto, é um alívio tão grande, não é? Você que já atingiu uma meta, que já buscou uma meta na sua vida, e você fala assim, pô, eu saí da zona de conforto, cheguei a algum lugar, eu saí da zona de conforto, eu tive que dizer um não, por mais que eu chorei, por mais que eu, sabe, aquilo me deprimiu naquele momento, mas eu saí daquela zona de conforto e fui buscar meu objetivo, fui buscar minha meta, fui buscar o que eu planejei, aquilo que eu tenho que colocar, aquela ação, porque isso é quebrar e estar na resistência. Quanto mais você se programar para isso, mais você vai ter resultado. Acredite no que eu estou te falando. A nossa sexta dica, no metade do caminho, é avaliação. O que estamos fazendo e que pode ser melhorado? Entendeu? Se você tem uma ação, você planejou, colocou a motivação, fez com que a resistência fosse quebrada, eu saí daquela zona de conforto, pense lá no que você está fazendo ou o que você precisa fazer a mais para você atingir o objetivo e a meta que você tem, e aí você tem que fazer uma avaliação do que nós estamos fazendo, aonde eu posso melhorar. Eu posso trabalhar 1 hora a mais?
eu posso trabalhar um sábado, um domingo, eu posso trabalhar uma noite para ficar falando com as pessoas, eu posso criar objetivos nesse sentido de que eu falo assim, pô, eu vou dar 102, 110, 150% daquilo que eu consigo dar, né? Veja que eu ultrapassei a barreira dos 100%. Então, se eu consigo fazer e pensar dessa forma, que eu tenho essa condição de melhorar ainda mais aquilo que eu tenho como objetivo, eu tenho certeza que você está no caminho certo, você está fazendo a coisa acontecer, você vai fazer a coisa acontecer. Então, avalie como está o seu caminho com relação ao objetivo que você quer chegar, tá bom? Qual é a sétima dica que eu tenho para você? A sétima dica é resolução. Nós temos que superar as resistências e colocá-la em prática. Você tem que ter resolução naquilo que você quer e que você tem de objetivo. Lembra-se? Você planejou, você começou a colocar em ação, você quebrou, você quebrou aí, no caso, a resistência, você está avaliando o que você pode melhorar, e aí você tem que ter resolução daquilo que você precisa, daquilo que você vai atrás, e aí você vai quebrar essa resistência, você vai colocar em prática, você vai fazer a coisa começar a acontecer na sua vida. Vai fazer com que aquilo realmente comece a ter um foco específico naquela meta que você estava buscando, que você estava querendo. E aí você já começa a sentir o quê? Aquele ímpeto de falar assim, pô, eu vou conseguir, eu vou conquistar, eu estou chegando, tal, e vamos em frente, eu tenho certeza que eu vou conseguir. E aí nós vamos para a oitava dica, você tem que ter confiança. Confiança. Confiança é aonde começamos a ter certeza que nós podemos alcançar aquela meta. Eu confio, pô, eu acredito naquilo que eu tenho, acredito naquilo que eu vou chegar, porque eu tenho capacidade, já me preparei para isso. Eu me sinto, né, que a gente fala assim, até minhas filhas falam muito uma expressão, mas eu não vou me lembrar. Pleno, eu tô pleno, tô me sentindo pleno para isso aqui, né? Então, quando eu me sinto pleno, é uma coisa legal, porque você fala assim, pô, eu tô preparado, eu tô pronto, né? Já quebrei as resistências, tenho resolução, né? Tô fazendo a mais, e, cara, eu tenho confiança naquilo que eu vou conseguir atingir, que eu vou atingir aquele objetivo. Volto a repetir, seja lá um carro novo, uma casa nova, o primeiro carro, primeira casa, uma viagem legal, gostosa, um trabalho que você quer novo, uma promoção, um filho que você quer ter, um casamento que você, um noivado, um namoro, enfim, o que você está buscando como objetivo na sua vida, quais são os objetivos hoje da sua vida, seja lá, vai comprar uma pecinha para colocar em cima da sua mesa, né, bonitinha. Você fala assim, cara, mas aí é muito besta, né? Mas tem aquela pecinha, aquela uma que você vai, aquela uma, né? Eu gosto de falar assim, aquela uma que tá errado, né? Mas assim, sabe aquela que você fala assim, meu, eu queria ter essa pecinha, aquele, sei lá, uma pedra preciosa, seja lá o que for que você quer colocar. Sabe aquelas que você encontra só nas charutarias da vida, que você fala assim? Eu até brinco com as pessoas, né? Que eu falo assim, eu não poderia ser dono de uma charutaria. O charuto, tudo bem, charuto é fumo, tal, etc. Mas na charutaria tem tanta coisa legal. Vocês já passaram no shopping center, lá na loja perto da sua casa, e tem tanta coisa bacaninha, tanta coisa bonitinha, né? Dá vontade de comprar tudo aquilo lá. Eu falar, eu não poderia ser dono disso aqui, porque eu não ia. Primeiro que eu não ia deixar ninguém comprar, né? Porque eu ia falar assim, não, tudo isso é meu, não vou dar para ninguém. E são peças únicas, né? Quando você tem uma peça única, é tão gostoso, né? Porque você chega e fala assim, pô, essa peça eu nunca vi na casa de ninguém, eu nunca vi em lugar nenhum, nunca vi ninguém com ela na mão, né? Aquela correntinha, seja lá o que for, né? Uma coisa diferente para você. Eu dei uma viajada aqui, mas é aquele negócio, porque você tem que ter esses prazeres, né? Seu, aquele prazer daquela coisa que é sua, daquilo que você tem como seu, né? E não precisa ser grande, não, é isso que eu quero explicar para você. Às vezes são coisas pequenas que você quer e que você tem interesse em ter e ter a confiança que você pode ter. A nossa nona dica é a grande dúvida. Essa dica é uma dica realmente complicada.
que é aquele momento que tem um reaparecimento daquela tal resistência, do não vou conseguir, do será que eu chego, do será que eu estou preparado, do será, do será, do será, do pode ser que dê errado, aí vem o negativismo, né? Batendo, te martelando, colocando pancada na sua mente. A neurovendas, ela está muito ligada a isso também. Quando você trabalha negativamente, você tem essa questão da grande dúvida. Quando você entra em dúvida, um parafuso lá no seu cérebro fala assim: meu, não vai dar certo. Meu, você desse jeito que não podia ser. Não, você não deveria ter feito esse investimento. Não, você não poderia ter feito aquilo. Cara, criou a dúvida, aquilo realmente vai martelando, e se você não tiver, aí entro na nossa décima dica. Qual que é? É clara, né? É persistência. Nós temos que ter persistência de que aquilo que eu estava, lembra que eu estava preparado? Você lembra que eu tinha confiança? Você lembra que eu acreditava, eu tinha crença naquilo que eu estava objetivando na minha vida? Marco, mas pô, para qualquer coisa eu tenho que colocar isso no papel, eu tenho que fazer todas essas 12 dicas? Não, às vezes elas são automáticas na nossa cabeça. Nós estamos só dissecando ela, né, esmiuçando ela, colocando isso para que você pense em que momento do seu objetivo aquilo foi quebrado, né? Aonde que realmente aconteceu a sua grande dúvida. E aí eu quero que você pense que você tem que ter persistência. É a hora que você fala assim, ó, meu, eu vou quebrar e dominar essa dúvida, eu vou quebrar e dominar essa resistência, porque eu me sinto preparado para tal. Eu consigo fazer e chegar a esse objetivo, estou pleno, como diz os jovens e os adolescentes. Então, quando você tem essa persistência, você entra no 11, na dica 11, que são os hábitos vencedores. É quando você, a sua iniciativa e as suas atitudes são vencedoras. O que você tem feito na sua vida, o que você tem feito que você tem atitude vencedora? E olha, presta atenção, eu não estou dizendo para você que você tem que ser o melhor do que qualquer pessoa, de todas as pessoas. Não tem que ser o melhor, você tem que. Ah, Marco, mas você acabou de falar que hoje os melhores que vão vencer os piores. Não, eu falei de preparação. Se você se sente preparado, é isso que o mercado vai pedir para você. É isso que o mercado vai exigir de você. Vai exigir que você esteja preparado, que você se prepare cada vez mais, que você melhore cada vez mais as suas coisas, o seu dia a dia. Então, é a partir daí que você vai crescer, vai conseguir criar seus objetivos. Quando você cria hábitos vencedores, aonde você acorda bem, aonde você tem prazer de olhar no espelho e falar assim, pô, esse cara aí, eu tô com você, cara. Será que você faz isso todo dia? Você é mulher, você é homem? Será que você olha para o espelho e fala assim, meu, eu tenho coisas para melhorar, né? Meu cabelo está ficando mais branquinho, meu óculos está meio... Gente, tudo bem, você vai fazer uma autoavaliação, mas eu gosto do que eu vejo. Cara, você tem hábito vencedor, você consegue, você vai persistir, você vai conseguir chegar naquele objetivo. Eu, pô, mas eu tropecei, caí um pouco, levantei. Eu tenho até um representante meu, né, da minha equipe, que ele fala assim, eu sou igual o João Bobo, meu. Você me dá pancada, eu caio e levanto de novo, e empurra, eu caio, levanto de novo. E aí, gente, eu quero que você pense quão João Bobo você, de repente, tem que ser na sua vida, para você chegar aos objetivos, para fazer as coisas acontecerem. Então, quando você tem atitude vencedora, você é assim. Você é o João Bobo, mas você está sempre de pé, sempre elegante, sempre bem, sempre se apresentando de uma forma diferenciada, né? É uma coisa bacana, é o sorriso no rosto, gente. Quem não gosta de encontrar uma pessoa e ver um sorriso, não é aquele bobão que fica, tudo, né? Tem gente que racha o bico, dá risada alto, grita. Legal, é o jeito da pessoa, não tem nada errado nisso, mas um sorriso, né? E o sorriso, às vezes, é o que eu falo, o sorriso, ele está mais no olhar do que na própria boca. Eu sempre falo, isso está escrito aí nas minhas coisas aí,
nos meus livros, estão escritos. Às vezes, no seu olhar, você mostra o sorriso para a pessoa. Você mostra que você está bem, de bem com você. E isso incomoda também, tá, gente? Eu quero que você observe que, assim, estar de bem com você e criar objetivos na sua vida e conseguir e criar hábitos vencedores incomoda as outras pessoas, sim. E eu quero que você não se preocupe em incomodar as outras pessoas nesse quesito. Você pode incomodar quem você quiser, porque você tem condições de ter hábitos vencedores. Beleza? Então presta atenção quando você está incomodando alguém. Quando alguém te fala alguma coisa, assim, na psicanálise a gente trabalha isso, né? Quando alguém fala alguma coisa para você e te tocou, você fala, pô, os caras falou isso para mim, alguma coisa tem. Alguma coisa tem que dar uma pensada no que ele falou que te baqueou. Às vezes a pessoa fala uma porção de coisas, né? Tá? A gente tem uma dinâmica que a gente chama de feedback negativo. Às vezes você escuta um monte de feedback negativos, isso é trabalhado no momento certo, dentro de uma dinâmica de grupo, etc. Aí as pessoas falam assim, vê um monte de palavra negativa, um monte passa, né? Somente nem fala nada, e tem uns que, pum, entra na sua mente, fala assim, cara, isso aí pegou, eu preciso rever isso aí, eu preciso entender isso aí. Assim como o positivo também. Às vezes um monte de gente fala um monte de feedback positivo para você, tem uma dinâmica sobre isso também. E aí o que você faz? Você pega esse feedback positivo e algumas delas, cara, me senti mesmo. E é um direito seu, isso é bom para o ego, mas desde que você não vire um egocêntrico, que você não seja um cara chato, que você não se sinta melhor do que o outro. O seu nariz, ele tem que estar direcionando para o lugar certo, né? Não olhe muito para baixo para que as pessoas não fiquem pisando no seu nariz, não olhe muito para cima para não entrar água, tá? Então é uma coisa muito interessante que você vê. E a nossa 12ª, a dica número 12 é sucesso. Se eu tenho atitude vencedora, meu planejamento aconteceu, passei aquela fase turbulenta, que eu falei da resistência, da grande dúvida, e eu consegui persistir, eu tenho hábitos vencedores, e eu consegui o nosso sucesso. A meta foi atingida, as coisas aconteceram, eu consegui realizar aquele sonho, aquela coisa que realmente ela foi concreta, porque eu passei pelas 12 fases. Eu passei por toda essa situação e eu consegui chegar aonde eu queria. Quantos de nós não conseguem chegar porque a gente para no meio do caminho, a gente se quebra no meio de uma dessas dicas que a gente está falando hoje. E quando você tem sucesso, essa é a última dica, é quando você consegue chegar aos seus objetivos e consegue fazer com que as coisas aconteçam. É hora de comemorar, de bater um papo, de tomar uma água, de tomar um refrigerante, tomar um suco, de tomar, né, se você quer fazer um happy hour com as pessoas, hoje não pode, né, agora não pode, não está podendo, tem que dar um tempinho, depois nós vamos todos nós fazer nosso happy hour, é muito gostoso, muito legal, muito bacana, a gente interagir socialmente com as pessoas, né, um almoço legal com alguém, enfim, sei lá, crie um momento de festejar esse momento seu, porque a nossa vida é feita dessas conquistas, e quando a gente conquista, a gente tem que festejar, sim, desde que você seja um cara centrado, não pise na cabeça de ninguém, que você tenha integridade, que aquela sua meta, ela foi atingida porque você conseguiu chegar aos seus objetivos, ao seu objetivo. E aí é muito legal. E aí depois a gente a gente fecha com uma coisa muito importante, né? Uma coisa muito legal, é que a gente conseguiu essa meta. E o que a gente tem que fazer? Guardar ela no bolso? Não, a gente tem que comemorar. E depois de comemorar, a gente tem que fazer o quê? Criar uma nova meta. Se a gente cria uma nova meta, ela tem que ser, lembra-se que eu falei lá, ousada, ela tem que ser ousada, tem que ter uma pitada de otimismo. Então, nós temos que ter uma meta um degrau acima. E não tente subir uma escada inteira de uma vez. É um degrau, outro degrau, outro degrau, outro degrau. Tem gente que já começa no topo de cima, legal, ótimo, não tem nada de errado nisso.
mas eu tenho certeza que mesmo começando no topo de cima, eles estão tentando atingir as estrelas. Então faz com que você tenha e queira os objetivos, queira fazer com que as coisas aconteçam na sua vida. E para isso a gente recebeu, ganhou uma meta, conseguiu conquistar aquela meta, vamos partir para outra, de forma ousada e uma pitada de ousadia e otimismo sempre. Beleza? Então, gente, essas são as 12 dicas do Raul Candeloro, que também eu interagi bastante com outras coisas também, que estão ligadas ao meu dia a dia. Eu tenho muitas metas na minha vida, muitas a serem atingidas, muitas que, graças a Deus, eu já atingi também, né? Hoje eu, né, consigo respirar de uma forma diferente, porque eu costumo dizer, né, na vida, nada contra quem tem dívidas, tá? Eu acredito que a pessoa que tem dívida, ela está buscando metas ousadas para tentar sair dessa situação, mas eu gosto sempre de estar na situação de credor. É tão bom quando você está na situação de credor, seja ele num bate-papo esclarecedor, seja ele apenas agora não está podendo também, num abraço, num amigo que está precisando, uma palavra que você fala de uma forma positiva. Então, as pessoas com que você interage, faz alguma coisa legal para a pessoa, ela nunca mais esquece, porque eu tenho comigo pessoas que me ajudaram, que me fizeram, que me ajudaram a crescer e atingir minhas metas, que eu não esqueço na minha vida e jamais eu vou esquecer, porque elas são caras para mim. Então, vejam as pessoas que são caras para você, vejam as pessoas que te deram diferenciais na sua vida, e a partir daí eu tenho certeza que você vai pensar diferente, você vai criar metas, você vai ser otimista e vai querer ajudar outras pessoas. Não existe, né, não existe sucesso se você não estiver ajudando pessoas a serem melhores. Esse é o maior objetivo que eu tenho na minha vida, compartilhar conhecimento, e compartilhando conhecimento, meu sucesso acontece naturalmente, as vendas acontecem, os relacionamentos acontecem, e isso me faz muito bem, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus. Vamos vender?